dia, pessoal. Vozes verbais. Voz verbal é a flexão que indica se o sujeito pratica, recebe ou pratica e recebe a ação expressa por um verbo. Existem 3 vozes verbais. Voz ativa. O sujeito é o agente, é quem pratica a ação verbal. Veja, o menino leu o livro. O menino é o sujeito agente, leu é ação e o livro é o objeto direto. Voz passiva. O sujeito é paciente, isto é, recebe a ação expressa pelo verbo. Veja, o livro foi lido pelo menino. O livro é o sujeito paciente, foi lido, está na voz passiva, pelo menino é o agente da passiva. Agente da passiva, pessoal, é o termo da oração que pratica na voz passiva a ação que o verbo está falando. A voz passiva, ela pode ser de 2 formas. Ela pode ser analítica ou sintética. Vamos ver. Analítica. O livro foi comprado pelo diretor. O que nós temos aqui? O livro é o sujeito paciente, foi comprado. Nós temos um verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Pelo diretor, nós temos o agente da passiva. Nós também temos a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, não aparece o agente da passiva. Apresenta-se o verbo com a partícula C e mais o sujeito paciente. Observe, comprou-se o livro. E, por último, a voz reflexiva. A voz reflexiva, o sujeito é, ao mesmo tempo, agente e paciente da ação verbal. Isto é, ele pratica e sofre a ação verbal. Veja, o marceneiro se feriu com a serra. Então, percebemos que o sujeito é agente e paciente, pois ele praticou a ação e sofreu a ação verbal. Maria vestiu-se rapidamente. É o mesmo caso. Maria é o sujeito agente e paciente. Agente porque ela praticou a ação e paciente porque ela sofreu a ação que está sendo dita pelo verbo. Espero ter ajudado.